noite, meus amigos! Como é bom encontrar com você mais essa noite para nós estudarmos a palavra de Deus. Nosso tema muito especial, com pessoas especiais. Espero que vocês estejam gostando dos estudos aí. Eu sou o pastor Roberto Galvão e comigo já vai chegar aqui o pastor Júnior. Deixa eu colocar ele aqui na tela também para você ver aqui ele aqui. Pastor Júnior, é com você. Fala aí um pouquinho para a gente, Pastor Júnior. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Pastor Galvão, por mais um convite. E juntos nós podemos estudar a palavra de Deus. É sempre muito bom, é sempre muito gratificante. Nós aprendemos mais com essa palavra que nos muda, que nos transforma, que nos ajuda, não é? Deus abençoe você e desde já espero que a Bíblia esteja transformando a sua vida, assim como tem transformado a minha também. Você está vendo eu bagunçar um pouco aqui a imagem, eu estou tentando arrumar aqui para ficar melhor, mais perto de vocês. Deus abençoe, querido. Obrigado pelo convite, pastor. É muito bom estarmos juntos aí. O pastor Júnior ele gosta bastante dos mesmos temas que eu aí. Tanto profecia, a gente vive ainda nesse isolamento social, a gente tem conversado bastante sobre profecia. E um tema que a gente há muito tempo queria fazer juntos era esse tema sobre o santuário, aprofundar bastante aí a questão do santuário. E creio que nós estamos conseguindo aí, espero que você esteja gostando, porque hoje tem muita coisa para falar e a gente tem um curto espaço de tempo, por isso eu não vou me delongar muito aqui. Pastor Júnior, que Deus nos abençoe nesse momento, é um desejo que é lícito fazer, né? Tem gente que acha que é egoísta pedir para que Deus nos abençoe, mas é importante a gente pedir, porque Deus tem que estar na direção aqui de um tema tão especial que é o santuário. Nós já falamos de todo o santuário, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais de quem agia no santuário. Por isso eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos para nós fazermos uma breve oração. Feche os seus olhos daí de onde você está. Vamos orar. Amado Deus, grande Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor esteja conosco nessa noite para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor nos ensine maravilhas para pregarmos o Teu Evangelho e para mostrarmos ao mundo que o Senhor tem um amor especial por cada um deles. Pedimos essas bênçãos e agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, meus amigos. Olha, Pastor Júnior, nós vamos falar hoje sobre esse tema, o sacerdócio no santuário. Nós falamos de tudo que corria no santuário, sacrifícios. Vamos aprofundar um pouquinho mais os sacrifícios no tema de sexta-feira, mas hoje a gente vai falar sobre esses especiais, essas pessoas especiais que faziam todo o movimento do santuário, né? Os sacerdotes em si. Existiam duas classes, nós vamos falar sobre cada uma delas, mas eles é que eram os responsáveis por pegar o sacrifício, por todo o ritual do santuário. Bom, para vocês ficarem aí, guardarem até o final, se você está entrando agora na nossa live, não fica até o final, porque tem algo muito importante. Compartilha com seus amigos, porque nós vamos falar de um achado arqueológico aqui, muito legal de se falar, e vamos trazer uma aplicação também muito importante para o nosso tempo hoje, não é, Pastor Júnior? Pastor Júnior, vamos lá, vamos começar aí o sacerdócio. Primeiro nós vamos falar sobre as vestes sacerdotais. Eu quero mostrar aqui, se você quiser acompanhar aí com o vídeo, ele vai ter um pouquinho de som também, tá em inglês, e a gente vai tentando comentar o vídeo aqui pelo inglês aqui,
Meu dom de línguas está meio enferrujado. E o seu tá bom aí, pastor Júnior? Não tá não. Mas nós vamos tentar traduzir um pouquinho aí. Se você quiser acompanhar também para saber o que está falando no vídeo, tá lá em Êxodo 28, segundo o que o vídeo está mostrando aqui. Ele está falando em inglês, nós vamos tentar comentar para você ver como é que essas vestes eram bem feitinhas. Era um negócio muito especial, essas vestes sacerdotais. Vamos lá, pastor Júnior. Vamos falar sobre isso aí. Pastor Júnior, essas então eram as vestes sacerdotais que aparecem lá em Êxodo, no capítulo 28. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras, una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod.
Y atarán el Muito pectoral bem, por olha sus só. anillos a los Você anillos está del vendo aí efod no con un vídeo cordón de azul, como exatamente para que como esté o sobre el cinto sacerdote. del efod y no se Eu separe el acredito que ele pectoral del precisava de efod. um auxiliar para colocar Y llevará todas Aarón essas los vestes, nombres de né? los hijos de Israel en el Depois que pectoral tem del aquele juicio negócio de sobre su pôr a corazón gravata, e cuando sempre entre en precisa de el um auxílio santuario, para a gravata, como né? recordatorio E delante de Jehová com essas continuamente. vestes todas Y pondrás en el especiais. pectoral del Agora você está juicio el vendo aí no Urim y el vídeo aí Tumim, para que estén as sobre el corazón pedras de que eles Aarón colocavam cuando entre dentro, né, delante de Jehová. que eram Aarón duas llevará el pedras. juicio de los Mais hijos para de frente, Israel esse vídeo sobre vai su falar corazón sobre essas delante de pedras Jehová de aí. continuo. A gente tem Harás el trabalhado manto del bastante efod esse tema, todo de tem azul, estudado bastante y en su coisa centro, e arriba, tem habrá descoberto una coisas abertura, que la a cual gente não tendrá un borde tinha visto alrededor, antes, né? obra de tejedor, Vez como el cuello de estuda una aqui cota os de malla, comentários para que judaicos no da se Torá rompa. e outras coisas mais. Y abajo, en su borde Você está vendo interior, aí que harás granadas de azul y púrpura y nos carmesí pés alrededor del borde. das vestes Y entre tinha ellas ali y alrededor del sininhos, borde né, tendrás Pastor Júnior? campanillas de oro. Esses sininhos era Una para campanilla de oro y na una mesmo o granada. sacerdote Una estava campanilla andando de oro y una né? granada alrededor de todo el borde del manto. E uma coisa Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, você vai para que ver no muera. esse desenho da romã, Harás además una lámina de oro puro y grabarás Sí. en ella, como las grabaduras de un sello, santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir Agora su está vendo desnudez. uma veste que Llegarán era de desde los dentro, né, lomos que era hasta uma los veste muslos. branca que ele Y também los tinha llevarán que puestos usar, a Aarón y essa sus veste hijos cuando branca. entren en el tabernáculo de O reunión sacerdote, o cuando se acerquen al altar para sacerdote, servir en el que lugar o santo, sacerdote para que no incurran en culpa y uma pessoa mueran. mais especial. Es Ele estatuto tinha perpetuo todas para as él y cores para do su santuário, descendencia o después sacerdote de él. usava só uma cor, que era o branco e o dourado, né? No cinto ali, em algumas coisas, né? E fazia toda aquela parte de dentro do santuário, do lugar santo, né? Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas a outra parte ali eram os sacerdotes que faziam todos os dias. Inclusive, Pastor Júnior, você falou aí que não há relato na Bíblia de pessoas que morreram e usavam aquela cordinha para puxar, né? Mas tem o Nadab e Abiú, né, por exemplo, que eles morreram lá, a gente já contou em um outro tema aí. Só que daí Deus ele saiu do santuário, foi mais ou menos assim, né? E mandou que fossem buscar lá, não foi assim? Exatamente, né? Quando eu digo com relação a esses relatos, óbvio, não tem nada relativo ao dia da expiação, né? Sim. Mas nós temos realmente Nadab e Abiú e outros que também aprontaram ali ao redor do santuário e acabaram tendo uma triste notícia, né? Sim, sim. Bom, é só pra gente saber que, por exemplo, esse negócio da cordinha provavelmente é alguma invenção de alguém, né? Porque provavelmente se acontecesse de alguma coisa, Deus mesmo saía ou permitia que outro sacerdote viesse e tirasse, né, a pessoa. Então, se você já pregou esse negócio de que o sacerdote entrava lá com uma cordinha para, se ele morresse, puxar. Meus amigos, uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que
a cerimônia dali era para aceitar, mostrando que Deus queria perdoar o povo, não era para saber se o sacerdote estava puro ou não, né? Tem muita coisa ali, o sacerdote se purificava, tudo isso, né? Fala aí, Júnior. Aliás, quando ocorria de alguma situação dessa, de alguém que servia no santuário vir a morrer, ou de algum curioso, eu estou tentando me lembrar o nome aqui, pastor, não consigo lembrar o nome daquele que tocou na arca com Davi ali, não consigo lembrar o nome dele. Estou tentando aqui. Estou tentando lembrar. Vai falando aí que eu lembro aqui. Sempre que havia uma situação dessa de que alguém viesse a morrer por conta de um envolvimento maior com o santuário, essa pessoa morria não porque o povo havia pecado demais, mas é porque ele tinha se tornado atrevido, né? Nadab e Abiú são 2 exemplos, né? Você vai ter depois outros que tentaram, como Saul. Saul tentou forjar uma resposta divina através ali das pedrinhas chamadas Urim e Tumim, e não foi atendido. Então, o que Deus rejeitava não era a pessoa, mas a atitude dela, uma atitude completamente fora do normal, fora dos padrões, né? E nós temos esses exemplos que nós citamos aqui, né? Nadab e Abiú. Achou aí o nome, pastor? Não lembro o nome do bendito. Não é ele ali na ocasião com Davi? Sim. Não é Abirã? Não me lembro agora. Bom, mas daqui a pouco nós vamos lembrar e vai poder aí falar com mais certeza para vocês. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu estou procurando aqui em Samuel para não errar o nome. Depois o povo comenta aí, dá dislike no nosso vídeo, daí a gente tá perdido aqui, né? Verdade. Aliás, falando em like e dislike, você que está assistindo, que está participando, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe com os irmãos da igreja, com quem é interessado em estudar a Bíblia, né? Deixe seu joinha lá, sabe o joinha, o like? Deixe seu joinha, né? Compartilhe, curta. Vá também ali ao Focando as Profecias, que é um canal do pastor Roberto lá no YouTube, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like ali. Isso ajuda para que o próprio vídeo seja mais divulgado, mais publicado. Esses dias, pastor, eu fiquei chocado. Eu entrei na internet, buscava um vídeo para assistir ali, e de repente eu vejo o meu rosto e o seu. Eu falei, puxa vida, mas o que é isso, né? Tá lá no feed do YouTube, né? Tava lá, meu rosto e o seu. Eu falei, caramba, olha só que coisa. Então, se você aí puder nos ajudar, compartilhe, compartilhe com os amigos, né? Para que mais pessoas aprendam também. Nossa intenção é que mais pessoas saibam sobre a palavra de Deus. Muito bem. Pastor Júnior, eu vou tentando lembrar aqui que eu não estou conseguindo achar na rapidez assim, eu sou meio devagar nessa parte aqui. Vamos falando sobre as funções dos sacerdotes. Olha, o primeiro ponto que a gente vê do sacerdote é que ele era um mediador, ele era um intermediário, né? Como a gente falou ali. Ele era alguém que trabalhava para intermediar entre o povo, mediar, né? Entre duas partes, ou seja, ele é quem pegava o sacrifício, a pessoa trazia o sacrifício até ele, e ele é que levava o sacrifício para dentro do santuário. Então essa é a função de mediador. O que você tem a falar aí sobre isso aí, pastor Júnior? Deixa eu comentar um negócio aqui antes. O nome é Uzá. Lembrei aqui. Uzá. Eu folhei a Bíblia aqui e Uzá quem toca na arca e acaba morrendo. Com relação à função sacerdotal, isso aqui é uma coisa curiosa, né? Quando lá atrás nós estudamos sobre a origem do santuário, então você aprendeu que o santuário ele é a habitação de Deus, é a vontade divina de viver com os seres humanos. Lá atrás, quando nós estudamos, você aprendeu também que o santuário ele está antes mesmo de sua construção. O santuário vai aparecer ali, Deus habitando com os seres humanos, em sua primeira vez lá no Jardim do Éden. E lá, nós falamos lá atrás, a Bíblia diz que Deus
na viração do dia, ou seja, ao entardecer. Então Deus aparecia e ali passava um tempo com os seus filhos recém-criados ali, no caso Adão e Eva. Mas é curioso que quando Adão e Eva eles são feitos, especificamente no momento da criação de Adão, né, quando Deus o coloca no jardim, lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, é dito que assim, é dito que Deus colocou Adão, o homem, no jardim para o cultivar e guardar, né? Até eu vou ler aqui na minha tradução, pastor, para que eu não fuja do original, né? E não crie uma palavra que de repente não está no texto, né? O texto diz bem assim, Gênesis 2, verso 15, vai dizer bem assim, tomou, pois, o Senhor, Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, Essas duas palavras, cultivar e guardar, a palavra cultivar aqui, que aparece, é uma palavrinha chamada obed, e a palavra obed é a mesma palavra para servo, né? Para serviçal. É curioso que esta palavra obed é a mesma palavra usada para os sacerdotes em geral, para o sumo sacerdote, por exemplo. Ou seja, você vê que Adão tinha ali, através dessa palavra, ela tinha uma indicação de que ele funcionava como um sacerdote. Sim. Um servo de Deus. Alguém que estava cultivando, cuidando, né, gerindo o Éden, assim como os sacerdotes gerenciavam, né, acho que essa é a palavra mais correta, gerenciavam o santuário. Já a palavra guardar, a palavra chamar em hebraico, essa palavra tem que ver com obediência a regras, obediência a mandamentos, né? E ela também é usada no contexto sacerdotal. Quando você vai a Números, por exemplo, capítulo 1, lá fala que os filhos de Levi deveriam guardar o santuário de pessoas que talvez ali de maneira descuidada tentassem entrar ou mexer em alguma coisa que não poderia. Ou seja, quando você olha lá atrás, como nós havíamos dito no começo, nós temos o Jardim do Éden, e lá o homem ele é empossado em um tipo de serviço, entre aspas aqui, sacerdotal, que mais tarde será oficiado pelos sacerdotes e também pelo sumo sacerdote. Curioso também que quando nós falamos na aula passada sobre o santuário, nós também dissemos que o santuário ele é um, entre aspas, mini jardim do Éden, ou mini jardim no Éden, como é o melhor de se dizer, né? Ou seja, você tem bem específico um mini jardim com um mini guardador, um mini preservador, um mini cultivador, né, que vai cuidando deles, a exemplo do Jardim do Éden, o jardim original, né? Então você vê que a função sacerdotal ela está também muito antes do seu estabelecimento ali, tanto em Números 28 quanto em Levíticos 16 e também o capítulo número 1 de Números, né? A gente vê assim que como uma... Eu não sei se eu vou usar a palavra certa, se é tipologia, né? Entre Gênesis e o próprio Êxodo, né? Ali, o livro do Êxodo, quando fala sobre o sacerdote. A gente não está tirando nada da nossa cabeça quando a gente falou ali que era uma exemplificação. Tem uma parte dos textos, você vai ver textos em paralelo, né, entre Jardim do Éden, você viu agora mesmo as palavras, né? Então, resumindo, o santuário também era um mini Jardim do Éden. E os sacerdotes, que quem tinha que cultivar e guardar, né, lá no Jardim do Éden era Adão e Eva. E agora aqui você vê que quem tem que cuidar é o sacerdote, né, do santuário, né? Se você me permite um comentário, é uma coisa curiosa. Lá atrás, eu estou dizendo muito mais de atraso, sim, na sim. aula passada. Na aula passada, nós comentamos que o santuário deveria servir de forma didática. Sim. Para que as pessoas nunca se esquecessem duas coisas: de onde elas vieram e aonde elas estavam. Né? Então, de
estavam. E isso serviria para eles para evitar qualquer tipo de ideia errada as quais existiam à época, né? Então existiam as várias histórias de origem do mundo. Você tem na ideia egípcia, nós dois juntos já estudamos alguma coisa nesse sentido, como o mundo foi feito, né? Você tem depois, quando o próprio povo de Israel vai para a região de Canaã, então você tem ali a história da criação do mundo segundo os cananitas. Então tudo ali era para que Israel nunca se esquecesse de onde saiu e onde estava, né? Então havia uma ideia em cima disso. A melhor maneira de nós falarmos isso, até nós conversamos muito sobre isso há algum tempo atrás, é o famoso arquétipo. O arquétipo, né? Então, quando você tem ali Gênesis é um arquétipo daquilo que seria no santuário. E o contrário também é verdadeiro. Um está ali mostrando o outro. O importante é você gravar o seguinte: o santuário servia, em primeiro lugar, para que as pessoas lembrassem de onde vieram e lembrassem aonde estavam. Ao saber disso, eles teriam a certeza de que Deus faria alguma coisa. Deus resolveria um problema. E isso através dos vários sacrifícios. Sacrifícios de animais que não tinham nada a ver com o problema, né? Então essas duas lembranças, de onde vieram e aonde estavam, devem ficar bem presas na sua mente. Hoje, se nós lembrarmos de onde viemos e onde estamos, nós também saberemos para onde vamos. Então isso aqui é importante gravar na sua mente também. Vai essa importância para nós, pastor Júnior, porque olha só, para o povo de Israel, assim, parece que a gente está lendo, quando a gente lê a Bíblia, tem gente que lê, parece que foi uma coisa seguida da outra, um evento seguido do outro. Mas quando a gente está falando de criação até o santuário, nós temos mais de 2.500 anos de diferença. Então Deus quer mostrar ali que houve uma criação, houve um jardim do Éden mesmo, e permanecer aquilo na mente deles. E agora, por que a gente está estudando também esse tema? Porque já faz mais de 3.500, quase 3.500 anos a gente está aqui e a gente ainda tem que relembrar isso aqui, porque muitos hoje têm se esquecido tanto da criação como da doutrina, como desse santuário que é tão importante para a teologia bíblica, né, em si, para a gente fazer a linha da Bíblia inteira e entender o que a Bíblia está falando para a gente realmente, né, pastor Júlio? Sim, à tarde eu lia um comentário que está na Torá. A Torá, para você que não sabe, são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Então, também chama da lei, né? Jesus chama de lei, o Novo Testamento vai chamar de lei, né? Sim. Eu li um comentário da Torá relativo ao santuário. Tanto ao santuário, esse do deserto, quanto depois o templo, né? Que vai ser lá o de Salomão, o de Zorobabel e também o templo de Herodes. E o comentarista dizia que a intenção do santuário e do templo era dar a Israel identidade. Sim. Ou seja, quando eles iam ali adorar, não só o santuário, mas também a sinagoga, né? Mas quando eles iam adorar, iam ter a sua comunhão, ou iam sacrificar e tudo mais, eles estavam se identificando consigo mesmos e com o seu passado, com a sua história, né? E o senhor falou muito bem, hoje o que mais atrapalha o cristianismo em geral é a falta de identidade bíblica, né? Sim. Então as pessoas não sabem de onde vieram. Às vezes você pode estar nos ouvindo aqui e vendo nós comentarmos sobre o judaísmo ou sobre judeus e pensar assim, esses dois são judeus? Não somos judeus, somos cristãos, né? E não estamos nos tornando judeus, né? Mesmo porque para ser judeu eu teria que nascer na Judéia, né? Se eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano, né? Sim. O judeu nasce na Judéia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nossa religião tem raízes judaicas. Isso é identidade. E nós precisamos entender essa identidade. Entendendo ela, nós sabemos a nossa história, né? Quando a gente não sabe de onde veio, nós também não sabemos aonde estamos e muito menos para onde vamos. Então, ter essa identidade com a Bíblia, com os homens da Bíblia, com a cultura bíblica, é ter uma identidade cristã e automaticamente saber onde você está e também para onde você
você irá. Sim, tá muito... tá na moda também falar sobre a moral judaico-cristã que os países hoje cristãos... Então, o que a gente está querendo falar é que o cristianismo ele teve as suas raízes no judaísmo, né? Mas infelizmente a importância também aí essa identidade, mas a gente está estudando bem a fundo isso aqui porque muitos usam algumas vezes esses temas do santuário para querer colocar crenças nas pessoas, crenças erradas, né? Que procura misturar aí um pouquinho do simbolismo do santuário com uma espécie de superstição. E não é isso. O santuário era para criar uma teologia, para levar você a estudar sobre Deus, a pensar na obra salvadora de Deus, não é, Pastor Júnior? Pastor Júnior, eu resumiria aqui, como está no slide aqui, em 2 pontos, né? Primeiro que os sacerdotes eles representavam o povo para Deus, e segundo que eles representavam Deus para o povo. Olha o fluxo, né? Então, ao mesmo tempo, eles levavam o sacrifício, mas ao mesmo tempo eles representavam Deus para o povo. Ou seja, quando eles saíam dali, eles também tinham uma função especial ao sair ali. Depois dos sacrifícios que a gente já falou ali, ó, os sacerdotes eles representavam a Deus por causa dos sacrifícios, de tudo isso aqui, não é que tudo o que foi feito, mas os sacerdotes eles tinham a parte nos sacrifícios tinham do sangue e da comida. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui, porque a gente já falou bastante sobre ele, né? Mas e essa representação de Deus para o povo, como é que funcionava aí, Pastor Júnior? Fala pra gente. Isso é uma das grandes inovações do próprio culto, do próprio culto israelita, né? Você tem, apesar, né, de você ter coisas similares, então você tem, por exemplo, nos cultos cananitas, você tem a figura do sacerdote, ou a do curandeiro, ou a do chefe religioso, você vai ter essas figuras. Mas é curioso que no modelo israelita, essa figura ela é mais do que alguém que cuida do culto. Ela literalmente é alguém que representa o Deus cultuado, né? Então a palavra do sacerdote ela era muito importante. Curioso aqui que o sacerdote, nós vamos de novo entrar aqui, né, na questão de arquétipo ou tipo e antítipo. O sacerdote estava representando ainda outra coisa. O sacerdote estava exemplificando aquilo que Cristo seria para nós mais tarde. Sim. Né? Então você tem na função sacerdotal aquilo que Jesus faria mais tarde. Curioso. Jesus mais tarde será o cordeiro. Jesus mais tarde será o sacerdote. Jesus mais tarde será o rei. Você vai ter no passado uma figura muito parecida com essa, que é a figura de Melquisedeque. Até, pastor, caberia aqui um momento, sim, talvez uma live depois dessa, nós batemos um papo sobre a figura de Melquisedeque, né? Esse nome, né, Melquisedeque Malkit Sadik, é a palavra na língua hebraica, né? Significa rei de justiça. Uma coisa curiosa aqui, né? Jesus vai ter também essa nomenclatura, né? Um rei justo, um rei de justiça. Então, é curioso que lá, Melquisedeque, na época de Abraão, ele era um sacerdote. Nós não temos muitas informações de que tipo de sacerdócio era esse. Nós sabemos que Levítico não era, porque não tinha levita ainda, né? Mas nós sabemos que ele era um sacerdote. Mas o texto fala que também ele era um rei, né? E mais adiante, quando você vai ler o livro de Hebreus, né? Jesus é comparado com Melquisedeque, o rei sacerdote. Então, uma coisa muito curiosa. O representante aqui, o sacerdote ou o sacerdote, tinha a função de representar Deus para o povo. Então, em suas atitudes, eles veriam a Deus. Por isso que quando eles falhavam, eram punidos de forma tão dura, porque
as quais nós não podemos atribuir a Deus, né? Sim. Pastor Júnior, eu vou pegar no seu pé agora. Vamos pegar um ganchinho aí. Porque tem muita gente que tem a ideia do sacerdote só oferecendo sacrifício, só colocando na função sacerdotal, né? Colocando azeite nas lâmpadas. Ou, por exemplo, o sumo sacerdote só trabalhando uma vez por ano e recebendo o ano inteiro, né? Mas não era só isso. O que o sacerdote fazia também? Ele fazia muito mais coisas, né? Era a função do sacerdote ensinar a lei ao povo. Era a função do sacerdote ser o intermediário pelo povo. A gente falou sobre ele representar Deus para o povo, mas ele também tinha que representar o povo para Deus, né? E aqui é uma coisa muito curiosa. Quando você representa Deus para o povo, a gente pode brincar assim, 1-0. Mas quando você representa o povo para Deus, aí é -1-0. Porque geralmente o povo ele não está assim, muito em acordo com o sacerdote, né? E o sacerdote às vezes tinha que pagar o pato por fazer sacrifícios de pessoas que eram muito pecadoras, né? Ele tinha essa função, também a função de ensinar, de interceder, né? Agora, uma coisa curiosa que eu vejo no sacerdote, pastor, é que o sacerdote é um com o povo, né? O sacerdote é um do povo. Parafraseando uma frase de um professor nosso, pastor Amin Rodor, ele quando fala de Jesus, ele fala: Jesus era um conosco, mas não um de nós, né? Então, Jesus era um conosco, mas não um de nós. O sacerdote não. O sacerdote, ele era um conosco e o sacerdote, ele era um de nós, né? Então, representava-nos o povo a Deus. E aqui, eu acho que vou até avançar um pedacinho aqui. Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a alguns slides, mas uma das funções do sacerdote, aliás, na sua roupa, né? Ele carregava 2 pedrinhas sobre os ombros. E à tarde eu lia um pouquinho sobre essas pedrinhas. Essas pedrinhas tinham 6 palavras de um lado, 6 palavras do outro. Então, 6 palavras no lado esquerdo, 6 Foi palavras... mostrado no vídeo, né? Isso, no vídeo. Fala, pode falar. Já não tem problema, não. Essas palavras, elas eram os nomes do povo de Israel, né? E o texto é bem claro em dizer assim: assim levarás sobre os ombros a memória do povo de Israel. Ou seja, pesava sobre o sacerdote a responsabilidade das pessoas que estavam no acampamento. Ao mesmo tempo, o mesmo texto diz, isso aqui eu estou dizendo, Êxodo 28, verso de número 12, ele fala: também será uma lembrança do povo de Israel, de Deus para o povo de Israel. Ou seja, a função era dupla. A palavra memória aparece no mesmo versículo 2 vezes. Então a função era dupla. Primeiro, uma lembrança de Deus, da aliança que ele havia feito com o povo, e uma lembrança para o sacerdote de quem ele representava. E repito, meus amigos, isso não é fácil. Ser o sacerdote ou o sumo sacerdote é um trabalho muito árduo, muito pesado. É verdade. Eu queria destacar também, pastor Júnior, algo que você falou aí, que o sacerdote, ele tinha que ser Deus, ou seja, ele tinha que ensinar o povo sobre as coisas de Deus, não é? Então, alguns cabe até a palavra profeta para esse sacerdócio aqui que a gente está falando, era muito importante. Não se compara com o que existe hoje. A gente vai falar no finalzinho aqui, mas esse sacerdócio, ele tinha que ensinar o povo também o que devia fazer. Não era só sacrificar. Pecou, tem aí. Ele tinha que lembrar o povo dos mandamentos, quais eram os mandamentos. Inclusive, né, pastor Júnior, a gente pensa em Êxodo 20, quando a gente fala de mandamentos, mas quando a gente lê o Antigo Testamento, tinha mais que os 10 mandamentos. Eram quantos mandamentos, segundo os estudos lá, hein? 613 mandamentos.
613 leis. Tinha lei sobre casamento, lei sobre o que mais? Sobre... leis dietéticas, leis sobre guerras, leis civis, leis para os pobres, leis sobre plantio, leis para ciúmes. Nós vamos falar uma hora sobre esse assunto, né? Então tinham muitas regras, 613 regras. E, inclusive, o senhor falou nesse ponto, você amigo que nos assiste aí, quando você conhecer o povo judeu, é um povo muito legal, muito maravilhoso e são inteligentíssimos, é muito legal conversar com eles. Você vai notar que eles têm um manto para orações, chamado talit, né? Um manto para orações. Esse manto foi Deus quem mandou fazer lá no livro de Números. Mas nesse talit você vai ver uma coisa curiosa. Nas pontas, na borda do manto, tem nozinhos com fiozinhos. Curiosamente, ali tem 613 fios, representando as 613 leis. Ou seja, assim como o sumo sacerdote deveria ensinar a lei ao povo, e aqui estamos dizendo mais do que os 10 mandamentos, eles também, ao andar com esse talit, ao fazer as suas orações sobre os seus ombros, também pesava sobre eles a responsabilidade de conhecer essas leis. Sim. E como você lê lá em Deuteronômio 6, né, não só conhecer, mas passar aos seus filhos. De novo, nós estamos voltando no ponto aqui. Tudo isso era para criar identidade. Olha, hoje é dia 7 de setembro, né? Eu me arrisco aqui a perguntar a você que nos assiste, você sabe o que aconteceu no dia 7 de setembro? Você sabe a importância disso para o nosso país? Você sabe quem estava em 7 de setembro? Ou você acha que 7 de setembro é só um feriado para você poder não ir trabalhar, querido? Ou ir para a praia, né? Tá muita gente indo para a praia. Exatamente. Se você sabe a sua história, vou insistir nessa frase aqui. Se você conhece de onde veio, você sabe aonde está e sabe para onde irá. Então, tudo isso dava identidade ao povo. O santuário, os seus utensílios ali, a roupa do sacerdote, aquilo que era ensinado, tudo isso dava identidade. O que nós mais vivemos no século atual é a crise identitária. Ninguém sabe de onde ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, o que está fazendo aqui. Aliás, o que estou fazendo aqui é a pergunta mais feita no século atual, né? Pastor Júnior, é até bom a gente falar de duas coisas, que é a palavra conhecer e ouvir no sentido hebraico, né? Porque você usou essa palavra, porque conhecer, a gente pensa muito em conhecer de maneira intelectual, né? Eu conheço, eu posso conhecer ali os 613 mandamentos da lei, ou conhecer todos os mandamentos. Quando a gente vê que Jesus, quando ele vai explicando as leis, você vai ver que ampliou mais esses 613 mandamentos. Mas vamos deixar para depois. Mas não era uma questão só de conhecer, mas intelectualmente, mas também de pôr em prática, assim como a palavra ouvir, né? Tem o ouve, ó Israel. Por que você ouve? Ouve para praticar, não é? Então, não era simplesmente ouvir com os ouvidos ou conhecer com a mente, mas tinha o aspecto de praticar. Então, o sacerdote, ele unia deveria unir essas coisas, né? Sim, quando nós vamos ao livro de Hebreus, por exemplo, nós atribuímos a produção de Hebreus a Paulo, né? Quando nós vamos ao livro de Hebreus, você vê que Paulo fala, um trecho ali, ele fala assim, acho que é capítulo 8, ele fala assim, olha, quando o reino de Deus se estabelecesse, ninguém mais diria, conheça o Senhor. Aí ele fala, porque o Senhor mesmo estaria com eles. Mas é uma coisa curiosa, esse conhecer, me corrija se eu estiver errado aqui, pastor, a palavra é iadá, em hebraico, né? O conhecer, essa palavra tem que ver com intimidade sexual. Sim. Na verdade, quando ela aparece no contexto, a primeira vez que ela vai aparecer é lá quando Adão e Eva ela fica grávida de Caim, né? Sim. Então fala, conheceu Adão a sua mulher, né?
Então, eles ficaram íntimos, né? Não, acho que não é essa a primeira vez, não. Tem o contexto do pecado, né? Que quando agora eles conhecem o bem e o mal, ou seja, eles são íntimos com a maldade, agora eles vivem com o pecado, né? Só que o fato é que essa palavra Yadá tem a ver com envolvimento, ou seja, como o pastor muito bem colocou, conhecer os mandamentos é envolver-se, é cumpri-los. Assim como conhecer ao Senhor é ter intimidade com Ele, é viver com Ele. Muito bem, muito bem. Pastor Júnior, agora a gente vai para aquele ponto do Urim Tumim, porque é o seguinte, o sacerdote, o Urim Tumim é um tema difícil até de falar, assim. Estou falando porque muito pouca gente fala direito sobre o Urim Tumim. A gente teve que pesquisar muita coisa. A gente foi em Torá, foi em comentaristas, foi em várias fontes aí para a gente buscar o Urim Tumim. Eu busquei uma fonte, eu vi que o Urim Tumim ele dava uma função profética, né, pro sacerdote ali, não é? Mas tinha um significado especial ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Urim Tumim pra gente aí. Pois essas duas palavrinhas, né, Urim e Tumim, são palavrinhas que não fazem parte do nosso vocabulário. Enquanto à tarde eu pesquisava mais sobre esse assunto, eu, lendo um comentário, e atribuo aqui ao comentarista, o comentário não é da minha cabeça, ele é um comentário judeu, né? E por que eu estou buscando ele? Porque eu não sei a semântica das palavras Urim e Tumim, não fazem parte do meu vocabulário português, né? Eu fui buscar um pouco de entendimento, né? E até compartilhei com o pastor Roberto antes da live. Uma curiosidade, essa palavra Urim e Tumim, na língua original, respectivamente são luz e integridade. Então, Urim e Tumim, na língua original, são luz e integridade. Anos mais tarde, quando Alexandre o Grande pediu que os judeus traduzissem o Antigo Testamento para a língua grega, chamada Septuaginta, me corrija se estiver errado aí, pastor, chamada Septuaginta, quando foi traduzido, os tradutores pegaram essa palavra Urim e Tumim e lá, ao invés de luz e integridade, ficou como revelação e verdade. São similares as palavras, né? A luz revela, se você estiver no escuro e você acender, revela onde você está. É uma coisa automática. E integridade uma das explicações para a integridade é ser verdadeiro. Então, o íntegro, ele é verdadeiro, né? Ele não é misturado, ele não é bagunçado, né? Então, ele é verdadeiro. Então, tanto luz e integridade quanto revelação e verdade, ambas são a mesma coisa. Mais uma coisa curiosa aqui, tá? No passado, eu não sei se tem como o senhor colocar aí, pastor, uma imagem, e acho que eu estou vendo a imagem aqui agora, é a imagem do peitoral. Do peitoral. Alguns comentaristas judeus explicam que na parte superior, ali, em cima das pedras, então você viu que são 3 pedras, né? São 12 pedras, né? Em 3 colunas com 3 pedras cada uma. Então, acima dessas pedras, ficavam escritos outros nomes que não os da tribo de Israel. Isso aqui é um comentarista judeu quem fala. E ele explica que os nomes que ali estavam eram os nomes de Abraão, Isaac e Jacó. Guarda essa informação. Essas pedrinhas, Urim e Tumim, eram 2 pedrinhas gravadas, Urim e Tumim sobre elas, e elas eram colocadas dentro daquela escola sacerdotal. Você viu que na reprodução, ela é um pano só, dobrado ao meio e preso em cima por argolas, ou seja, forma uma bolsa aqui por dentro. Por dentro dessa bolsa eram colocados ali o Urim e o Tumim. E aí este comentarista ele fala uma coisa curiosa. Por que em cima estavam escritos os nomes de Abraão, Isaac e Jacó? Porque se nós pegarmos todos os nomes ali escritos, Abraão, Isaac e Jacó, e as 12 tribos, você vai perceber que com todos esses nomes é capaz de achar todas as letras do alfabeto hebraico. Todas as letras que compõem o alfabeto hebraico. Acontecia que, quando, isso é um comentário judeu, eu não sei se isso
Às vezes acontecia de haver um pecado no meio do povo, e você sabe, né? Ninguém vai produzir provas contra si mesmo, ninguém vai querer se entregar, né? Então, para saber o que acontecia ali, o que estava acontecendo, para saber como era possível descobrir quem tinha pecado ou não, acontecia de se utilizar o Urim e Tumim. Moisés não usou esse recurso, mas você tem Josué usando esse recurso, como o famoso pecado de Acã. Você tem Saul tentando usar esse recurso na ocasião da morte de Samuel, mas ele não é atendido. E quem mais usou o Urim e Tumim foi Davi. Só que a explicação judaica é curiosa. Segundo eles, quando eles tinham essa dúvida, o sumo sacerdote colocava o seu peitoral e ele entrava dentro do lugar santíssimo e ali consultava o Senhor. E segundo eles, segundo essa tradição, essas pedrinhas brilhavam. E ao brilhar, brilhavam algumas letras de todos aqueles nomes que estavam ali. Por isso, ter todas as letras do alfabeto hebraico. E quando essas letras brilhavam, o sacerdote juntava as letrinhas para poder descobrir o nome que estava ali. Então, vou fazer uma brincadeira aqui, tá bom? Se eu quisesse saber se foi o Roberto ou não, então eu entraria ali com todo o alfabeto do meu peito, através dos nomes, e ia brilhar as letras R, O, P, E, R, T, O. Aí eu sabia, opa, é o Roberto. Já sei quem foi, né? Agora, há um outro detalhe, pastor, se você me permite aqui, em poucos minutos eu prometo que eu termine essa minha fala cumprida. Pode falar. Um outro detalhe, há um comentarista chamado R. Alan Cole, tá? Eu vou atribuir também a quem falou, não é da minha cabeça, né? É um teólogo muito bom, inclusive. E ele fala uma coisa curiosa, ele fala que a palavra Urim e Tumim, elas são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, o Aleph e o Tav. Então, Urim começa com a letra Aleph, mas não entenda que o Aleph como A. O Aleph na língua hebraica, ele não tem som, tá? Ele é um auxiliar, né? A explicação que eu posso dar agora para você é essa. Vou tentar aqui, eu não vou conseguir explicar melhor do que isso, porque o tempo não dá. Mas ele é um auxiliar. Então, a primeira letra, Aleph, se encontrava na palavra Urim. E a última letra, Tav, se encontrava na palavra Tumim. É curioso que lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 9, quando Jesus vai se apresentar, ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E Jesus também é tratado em termos de ser a verdade. Jesus também é tratado em termos de ser a revelação, a luz. Ou seja, para João, essa palavrinha, princípio e fim, alfa e ômega, primeiro e último, o fazia lembrar justamente do quê? Do Urim e do Tumim. E se você entender que todo o Apocalipse está embasado na função sacerdotal, e que Jesus aparece no capítulo 1 com as vestes sacerdotais, então você entenderia muito bem o que está ali e faria muito sentido, tanto à luz da tradição judaica, quanto à luz dos comentários dos teólogos que nós temos hoje. É exatamente isso que eu ia falar, né? Jesus aparece como sacerdote, se apresenta como alfa. Deixa eu ver se eu entendi bem resumido aqui. Alfa e ômega. Aleph e Tav do alfabeto hebraico, né? Primeira e última letra. E você une também essa função profética, né? O Urim Tumim, ele dava essa função profética para o sacerdote, porque ele tinha que falar por Deus para as pessoas também, não é? Então você vê aí uma união, né, do divino querendo se comunicar. Tanto é que a palavra profeta, eu não sei se é a melhor tradução, mas a melhor palavra, o que eu mais vi aí é que a profeta significa boca de Deus. Exatamente. Então se tinha o Urim Tumim, que era uma representação do primeiro e do último, que falava com o sacerdote ao brilhar, não é? Não se sabe bem ao certo como é que tem essa função que você falou de brilhar as letras. Tem gente que fala também da função dele
de um brilhar, porque eram pedras de cores diferentes, né? E outro para não. E outro para não. Tem que tomar cuidado, porque tem uns esotéricos aí nas igrejas que fica querendo fazer o Urim Tumim hoje em dia, né? Não faça isso, né? O Urim Tumim era algo bem sagrado, né? Não sei se você já viu, tem gente que escreve um sim num papelzinho e um não no papelzinho. Daí abre a Bíblia, né? Daí chacoalha, fecha o olho, faz uma oração. Se cair sim, é o Urim. Se cair não, é o Tumim, né? Não pode fazer isso, né, pastor Júnior? Não faça isso. Não. Bom, é só para ficar descontraído, né? O assunto é bem sério, mas a gente tem que tomar cuidado porque tem gente que usa essas questões sacerdotais de maneira errada. A gente vai ver também no tempo de Jesus. A gente já está caminhando para a última parte, o último bloco aqui, mas tem muita gente que usa. Por exemplo, no tempo de Jesus, tinha um problema que era tentar usar tudo que era para o sacerdote. Por exemplo, o sacerdote era um exemplo, era isso, era aquilo, e daí eles queriam aplicar a todo o povo. Só que de uma maneira assim bem rígida, né? Bem rígida. Por exemplo, vou usar um exemplo aí. O santuário, né? O santuário era santo, tinha que fazer tudo certinho. Mas eles falavam, a sua casa também é um santuário. Então a sua casa tem que estar sempre limpa, sem um fio de cabelo no chão, né? Tem que tomar cuidado com esse extremo aí. Os fariseus mesmo, eles faziam muito isso, né, pastor Júnior? É importante lembrar. Deu muita briga por isso. Pode falar. É importante lembrar que assim, o que nós temos no passado era um serviço específico que apontava para uma realidade futura. Hoje, igreja não é santuário. A sua casa não é santuário. E até, pastor, eu sou daquela época, o senhor deve se lembrar, né? Em que a pessoa não podia, por exemplo, cantar na igreja lá na parte de cima, no púlpito, né? Porque era o lugar santíssimo, era? Exatamente. As pessoas tinham essa também sou dessa época. E compreensão equivocada. E, queridos, igreja não é santuário, igreja não é templo, tá? Igreja, se a gente pode, o mais próximo que nós vamos ter da igreja na Bíblia é a sinagoga. O mais próximo que nós teremos é a sinagoga. Claro que a gente tem que ter respeito pelas coisas de Deus, não é verdade? Não é avacalhado, podemos dizer assim, né? Não. Evidentemente, nós devemos ter muito respeito e muita consideração pelo ambiente que nós adoramos. Mas santuário era para oferta e sacrifício, tá? Remissão de pecados. A igreja não tem essa função. A função da igreja é comunhão com os santos, né? Que a Bíblia vai chamar de koinonia mais tarde. Pastor Júnior, sabe por quê? Tem um versículo da Bíblia que fala aí sobre o sacerdócio de todos os santos. Isso era muito claro ali, por exemplo, é um livro do Êxodo primeiro que fala sobre esse conceito, que Deus queria fazer do povo de Israel uma raça de sacerdotes, né? Uma raça eleita e o sacerdócio real, certo? E daí você vai ver lá em 1 Pedro ele repetindo esse conceito aqui. Só que entre essas histórias aqui do Novo Testamento, você tinha ali o período até o tempo de Jesus que muitos entendiam errado esse conceito e queriam aplicar o sacerdócio assim, de todos os santos, dizendo o seguinte, olha, o sacerdote tinha que fazer tudo isso aqui. Você vê, o sacerdote ele tinha que representar Deus para as pessoas. E por isso ele tinha regras a mais do que o povo. É ou não é? E então, o que acontecia? Quando havia aquelas brigas entre Jesus e os fariseus ali, é porque eles estavam querendo aplicar as regras mais intensas,
ao povo em si, né? Que a gente tem que tomar cuidado, porque em outro sentido a gente faz o quê? A gente pega o pastor hoje e o coloca como um sumo sacerdote. Como um sumo sacerdote. Daí o pastor, por exemplo, ele tem que ser... ele não... Vou dar um exemplo aqui bem claro, assim. Eu não... teve uma pessoa uma vez que falou para mim, puxa, eu nunca vi um pastor de bermuda. E eu não uso muita bermuda mesmo. E a minha perna é branca, 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 né? Eu pego pouco sol. Eu sou de visitar muito e em casa mesmo. Eu não gosto muito de sol, não. E aqui eu tô assando, né? O pastor Júnior falou de 37 graus lá em Adamantina. Lá é onde a chuva é quente, né, pastor Júnior? A chuva é quente aí. Pastor Júnior, mas, por exemplo, essa regra. Não pode usar bermuda. Quem disse que o pastor não pode usar bermuda? Por quê? Nós não somos sumos sacerdotes. Existe o sacerdócio de todos os santos, mas não quer dizer que a gente tem que... a gente não pode usar bermuda, não pode usar camisa regata. É claro que a gente tem que ter decência nas nossas vestimentas, mas a gente não precisa usar mais aquelas roupas de antigamente, né? Senão a gente tinha que usar túnica. Eu até estou aqui pensando, pastor, nós temos a função, mas não a profissão, né? Então, nós temos a função sacerdotal no sentido de sermos os líderes do lar, e isso aqui, sem nenhum tipo de ideologia, tá, amigos? Seja você homem, seja você mulher, mãe ou pai, você deve representar, o sacerdócio é de todos os santos, tá? Então, se você mora só você com seu filho, então você deve ser a sacerdotisa do seu lar. Se você mora com o seu pai, ou o pai tem essa função, ou às vezes a mãe assume essa função quando o pai não é cristão. Eu não estou entrando nessa questão aqui. A questão toda é o seguinte: você tem a função sacerdotal no aspecto de você representa Deus aonde você está. Mas você não tem as obrigações sacerdotais, né? Como o pastor bem falou, se assim fosse, teríamos que andar de mitra, andarmos de peitoral, andarmos de túnica, e não é esse o nosso caso, né? Sim, o sacerdócio de todos os santos é geral, ou seja, do mesmo jeito que eu sou, todo mundo da igreja deve ser, ou vice-versa. A gente encontra pessoas com padrões altíssimos, assim, vamos dizer, espirituais, né? Eu já vi muitas pessoas que têm um espírito de oração maravilhoso, e não é me rebaixando. Eu aprendo com essas pessoas a ser uma pessoa mais de oração. E quando eu vejo assim, eu falo, puxa, tem que orar mais. Não é que eu não oro. Eu oro sempre, eu gosto de orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Mas a gente vê que não é só eu, como pastor, não é só você, né, pastor Júnior, que tem que orar. É um sacerdócio de todos os santos. Fala um pouquinho mais sobre esse sacerdócio de todos os santos aí. Não, deixa essa pergunta aí para o final, pastor Júnior. Que eu deixei eles curiosos, né? Curiosos para o achado arqueológico. Você quer falar desse achado aí? O que acharam aí? Pois é, pastor. Para aqueles que gostam aí da área da arqueologia, eu sou um fã da arqueologia, né? Leio vários teólogos e fiz várias especializações aí também na área para poder aprender, claro, né? Recentemente, não podemos dizer que é tão recente, né? Quando a gente fala recentemente, às vezes nosso recente é 10, 20 anos atrás, né? Mas em poucos anos atrás foi encontrado essa pedrinha que o pastor está colocando aí para vocês, tá? O que era essa pedrinha? Se você quiser mais informações, pastor, o site, o senhor passa o site aí para eles aí, pode falar aí o site? Posso falar sim. Espera aí que eu já vou buscar aqui, eu vou colocar aqui para eles. A fonte aqui, tá? É legal eles verem isso aí, né? Porque pensa assim que fomos nós que fomos lá e escavamos, mas não foi a gente não, tá?
Recentemente foi encontrado uma pedrinha, uma pequena pedrinha de ônix, né? E essa pedrinha de ônix, ao que tudo indica, segundo os especialistas, eu fui pesquisar, pastor, o especialista que ficou responsável por cuidar dela foi um homem chamado Moshe Sharon. Moshe Sharon. E ela, você está vendo ali, ó, embaixo o site ali, ó, www, deixa eu mais para poder enxergar, www.cpad.news.com.br/universo-cristão, e ali você vai ter ali esse encontrado, esse achado arqueológico, tá? Então, foi encontrado ali, por especialistas, na região ali dos acontecimentos bíblicos, né, em Jerusalém, uma pedra, e essa pedra, você vê ali a imagem da pedra, eu estou vindo para cá porque assim eu me aproximo da pedra, a imagem da pedra, e essa pedra teria feito parte do peitoral sacerdotal, uma pequena pedra de ônix, e teria feito parte do peitoral, tá? E sobre essa pedra tinha um escrito ali, que você viu ali o que estava escrito, pastor? Você conseguiu enxergar ali, não? Eu consegui, só que eu não tentei traduzir ainda, não. Não tentou, eu admito que também não tentei traduzir, eu não tive tempo de o fazer, mas tinha algo escrito ali, e muito provavelmente essa pedra, ela estava no peitoral do sumo sacerdote 2000 anos atrás, lá na época do próprio Jesus, né? Seria ali talvez de Anás, Caifás, ou alguém da época, Ananias, que foi o profeta, que foi um sumo sacerdote da época, por exemplo, ali de Paulo. Talvez, nós não temos certeza. O fato é que fizeram, né, os testes, e parece que ela data mesmo de uma época, a escrita ali, tem um jeito das pessoas estudar, né? A escrita é realmente, eles escreviam em paleo hebraico, por isso que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade. A gente sabe um pouquinho do hebraico bíblico mesmo, mas tem o paleo hebraico, que era como foi escrito desde o original ali, né, pastor Júnior? Sim, sim. Inclusive, o próprio autor, o próprio pesquisador, Moshe Sharon, ele é um paleógrafo, né, que cuida dessa palavra de letras. Eu admito, eu não fui ver o que estava escrito, não tive tempo de fazer isso, mas foi encontrado. E segundo conta a história, né, essa pequena pedrinha de ônix pertencia a um cavaleiro templário, né, que teria encontrado ali naquela região, e que um sumo sacerdote havia dado para ele. Pela história que se conta, então, um sumo sacerdote deu de presente a esse soldado templário, muito provavelmente na troca ali de a vestimenta envelheceu, teve que fazer uma nova, e como presente, o sumo sacerdote, talvez pelos cuidados com os próprios judeus, os bons cuidados, deu de presente a ele, e isso veio até nós aí, chegou até o nosso conhecimento. Então você vê que as histórias bíblicas, elas não são mitológicas, não são lendárias, mas o que ali está escrito aconteceu, é um fato histórico, você pode confiar. Então a gente tem ali uma pedra ali, provavelmente que presenciou Jesus, vamos usar assim, né? Que tá lá na história, né? O sumo sacerdote, né? Tudo isso aí. E isso aí tem procedência. A gente está trazendo aqui para você uma história com total procedência, viu? Então, veio de uma família sacerdotal que presenteou ali esse templário, e durou até hoje. Depois que já fizeram todos os testes, está aí um grande achado arqueológico, bem legal, né, para a gente saber, né? Tá uma pedra ônix, então tudo bate bem. Provavelmente a escrita ali é da pedra de ônix, que deve estar ali atrás. Deixa eu ver aqui qual que era a pedra de ônix. Tribo de José? Eu estava olhando de longe aqui, pastor. Sim. Meu pouco conhecimento de paleo hebraico, parece que está escrito Yosef mesmo. Yosef, né? Yosef mesmo, Então. Eu estou vendo ali um F ali, então parece que está escrito Yosef, como termina a própria palavra José, né? Sim. Se escreve da direita para a esquerda, né? Então. Isso. É isso mesmo. Então,
Gostaram de conhecer isso aí? Se gostou, deixa o like aí. Nós estamos trazendo coisa de primeira aí para você. Mas, Júnior, para a gente finalizar aqui o nosso tema. O sacerdócio de todos os santos. O que significa esse sacerdócio de todos os santos? Pastor, enquanto nós falávamos lá atrás, eu fiquei pensando, né? E se o senhor puder colocar uma imagem aí, a imagem do peitoral. A imagem do peitoral ali com os nomes ali, Zebulon, Issacar e tal. Acho que seria interessante nós falarmos sobre esse assunto dentro aqui, né? Queridos, quando o sumo sacerdote aparecia na presença de Deus, sobre o seu peito, sobre o seu coração, estava aquele peitoral, e sobre o peitoral as pedras, e sobre as pedras o nome das tribos de Israel. Acima de seus ombros, como você viu lá na imagem, também duas pedras de ônix, com os nomes também das tribos de Israel, 6 de um lado, 6 do outro. Eu tinha aula com um professor na faculdade e ele dizia que muito provavelmente o sumo sacerdote, quando entrava, né, ele entrava de cabeça baixa, porque ali é a presença divina que se fará, né, que acontecerá. E ao estar de cabeça baixa, só o que Deus consegue observar são os nomes das tribos sobre os ombros. Quando o sacerdote se levanta, o que Deus consegue observar de novo, além do rosto do subsacerdote, é outra vez os nomes das tribos de Israel. Queridos, isso aqui tem uma coisa muito importante. Meus amigos, quando a Bíblia diz que nós agora somos os sacerdotes, eu e você, é claro, significa que sobre nós pesa a responsabilidade tanto por guiar nossa casa, guiar os filhos, aqueles que os têm, mas também por representarmos bem a nossa igreja onde nós estamos. À tarde eu conversava com uma pessoa, nós conversávamos sobre um assunto específico, e enquanto conversávamos, ela disse que essa pessoa disse estar preocupada com alguns membros da igreja, sendo que os membros estavam com comportamentos que mais pareciam do mundo do que comportamentos cristãos. E no meio da conversa, essa pessoa disse que a pessoa em questão disse assim para ela: olha, é tranquilo, eu não vou dizer para ninguém que eu sou adventista. Queridos, igreja não é aonde você vai. Igreja é quem você é. Então, quando você está no supermercado, você é igreja. Quando você está na fila do banco, você é igreja. Quando você está no posto de combustível, você é igreja. Quando você está no trânsito, você é igreja. O que significa que se lá na fila do supermercado você ofender o caixa, na fila do banco você cortar a frente, no posto de combustível você tentar ali pegar uma nota falsa, ou se você estiver em qualquer outro ambiente e se comportar diverso àquilo que é ser um cristão, eles não vão atribuir a você, vão atribuir a sua fé. Ser sacerdote e o sacerdócio de todos os santos é isso. Aonde eu vou, eu represento Deus. Também a função minha é ensinar aos que estão perto, assim como os sumos sacerdotes do passado e os sacerdotes em geral, é ensinar aos que estão ao meu alcance, família, amigos, vizinhos. É função minha, é ensiná-los a verdade, é ensiná-los a salvação, é ensiná-los de um céu que nós vamos ganhar e de uma iniquidade que nós devemos abandonar. Queridos, é uma responsabilidade muito grande. Então, se me cabe aqui o apelo, por favor, comece a repensar mais as suas atitudes. Não pense que o que você escuta em casa, o filme que você assiste, a música que você assiste, não influencia na sua vida. Não se esqueça, você é sacerdote.
Não pense você que o que você come não muda a sua vida. Não se esqueça, você é sacerdote. Aliás, a linguagem que a Bíblia vai usar é justamente essa. Você é o santuário agora. Sobre você pesa a responsabilidade. Você é imbuído pelo Espírito Santo. Então, querido, por favor, tome muito cuidado com o que você faz, o que você fala, onde você vai, com quem você anda, quais são as suas conversas. Você é um sacerdote. Eu sou um sacerdote. E as pessoas um dia, na volta de Jesus, se você não fez correto, vão cobrar de você. Puxa vida, você não me contou, você sabia tudo e não contou? Queridos, um dos motivos de pastor Roberto e eu estarmos fazendo isso aqui é justamente por esse motivo. Tanto conhecimento que temos e vamos guardar para nós. Não, que não faça isso não. Agora que você está aprendendo isso, compartilhe com outros, seja compartilhando pela internet ou seja falando para eles. Mas compartilhe com outros. Seja um sacerdote, seja a sacerdotisa, seja o que vai levar adiante o profeta, seja você. Nós temos a mensagem às nossas mãos, é só levar. Leve para outros, com certeza você terá ali muitos benefícios por fazer e você verá outras pessoas também sendo beneficiadas ao fazer isso. Pastor Júnior, só aí falando do seguinte, porque você falou da gente ser esse exemplo, mas infelizmente no tempo de Jesus, as pessoas estavam querendo elevar o padrão do povo, os fariseus, só que tinha um problema, que é que eles queriam causar uma separação do povo. E você tocou num assunto aí. Não é porque a gente é sacerdote que a gente deve se separar, entre aspas, do mundo, assim, se separar das pessoas que a gente ama. Por exemplo, se o familiar não é da mesma igreja que a gente, não é para isso, para causar uma separação, mas é para a gente elevar o padrão dessas pessoas. Não é para a gente ser conivente com o pecado. Por exemplo, tá todo mundo bebendo, que tem dar uma bebidinha? Tá todo mundo tragando, por que eu não dou uma tragadinha também? Não, na verdade, a nossa função de sacerdote é elevar o padrão para as pessoas. É estarmos juntos deles e mostrar que a gente tem uma função intercessória, a gente tem uma função de ensinar as pessoas aquilo que é certo. A gente vê muito bem numa coisa que você enfatizou aqui, né? O sacerdote era um de nós. Deus queria mostrar muito bem que Deus, ao habitar no meio de nós, ele pode elevar o nosso padrão a algo que é bom para a gente. Na nossa alimentação, a gente está falando aí da nossa alimentação, estamos falando das nossas vestimentas, que a gente deve se vestir bem. Esse aí é outro tema para a gente falar aí, mas não aqui. O nosso linguajar, né? Tem gente, palavras de baixo escalão, a gente não fala isso, né? Então a gente tem esse padrão, estamos juntos das pessoas para elevar o padrão delas, para que elas, isso tem a ver com o sacerdócio real aí, não é, pastor Júnior? Muito provavelmente, pastor, tudo bem que essa frase que eu vou dizer é uma frase de efeito, mas a única Bíblia que as pessoas lerão muitas vezes seremos nós. Sim. Né? Então, se nós formos a mensagem de forma errada, né, assim como no passado a própria figura dos sacerdotes tinha lá o que tocava o chofar, né? E ele tinha que saber o toque certo, né? Então tinha o toque para o sábado, tinha o toque quando era de um perigo de guerra, tinha o toque para o dia da expiação. Imagina se ele desse o toque errado, né? Então as pessoas entenderiam errado, né? Assim nós devemos tocar o instrumento, no caso da nossa vida, né? Tocar da forma certa, darmos as notas corretas, para que as pessoas conheçam a verdade e sejam transformadas.
Muito bem. Acho que tem muita coisa para a gente falar do sacerdócio de todos os santos, mas eu acho que a gente conseguiu resumir bem aqui para não ficar muito tarde. Mas quero agradecer, porque eu aprendi muito também hoje. Espero que vocês estejam aprendendo também, gostando desse tema que é muito importante para a gente estudar. Você vê que está ligado a todas as histórias da Bíblia. A gente foi em Jesus, foi no Antigo Testamento, foi lá no Apocalipse. Tudo está interligado com esse tema aqui do santuário. E nós vamos ver um pouquinho mais na sexta-feira, né? Quando a gente voltar com o ritual do santuário. Eu quero agradecer a sua presença. Deus abençoe, Pastor Júnior. Suas palavras finais e em seguida pode fazer uma oração aí para nos abençoar nessa semana que continua aí, terminando o feriado hoje, né? Muito bem, pastor. Eu agradeço também pela oportunidade, né? Falar da Bíblia é muito bom, né? O jogador de bola gosta de estar sempre no campo, quando vê uma bolinha de papel, já está chutando a bolinha de papel, né? E nós teólogos gostamos de Bíblia, né? Então, é sempre muito bom falar sobre a Bíblia. E eu aqui apelo a você para que você também tenha o mesmo interesse em conhecer a palavra de Deus, em aprender mais, em ir mais fundo. Eu tenho certeza que se você está acompanhando desde o começo, você já pode perceber que nós não estamos indo no usual. O sacerdote usava uma cor branca por baixo, uma cor azul por cima. Não, nós estamos explicando o que essas coisas significam, né? Isso tudo não é para demonstrar o quanto nós sabemos, não. Isso é para dar sentido, para dar cor, para dar sabor, para que você tenha mais vontade de aprender. E continue aprendendo. Não, vou aqui fazer até um desafio a você. Não creia em mim e no pastor Roberto, não. Creia na palavra de Deus. Abra ela, sente com a palavra de Deus. Leia, estude, faça como os bereanos, como Paulo fala, né? Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles iam pesquisar nas escrituras se as palavras eram verdadeiras. Vá nas escrituras. Conheça a palavra de Deus, aprenda mais, ouça mais. E você com certeza não só aprenderá, mas você será transformado à sua imagem. Deus abençoe você. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Amantíssimo Deus, nosso Pai, nosso Rei, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos imbuiu com um sacerdócio, onde nós devemos ser os profetas, os professores, devemos ser os intermediários entre aqueles que não conhecem tão bem a tua palavra e entre o Senhor que quer resgatá-los e eles. Por favor, Senhor, nos abençoe. Abençoe ao pastor Roberto, sua família, a minha família também. Proteja-nos e nos dê a cada dia mais conhecimento de sua palavra. Mas, por favor, nos ajude a colocá-la em prática. Abençoa-nos em toda essa semana que ainda temos que percorrer. Pedimos em nome de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, pastor. Obrigado aí pela presença. Muito bom esse estudo de hoje. E nós nos encontramos na sexta-feira. Essa é uma semana bastante corrida. Teve feriado, mas a gente tem um monte de coisa para fazer durante essa semana. Se você quiser que a gente ore por você, claro, somos 2 pastores. A gente quer orar por você também. Pode deixar o seu pedido aí. E se você estiver assistindo em outra hora, a gente está sempre acompanhando. Pode deixar seu pedido. E nós voltamos na sexta-feira, às 8 horas. Nós vamos falar sobre todo o ritual do santuário. E é todo mesmo, né, pastor Júnior? Não é pouca coisa não, né? Nós vamos falar de tudo. Então, se você quer conhecer todo o ritual, quer conhecer mais, não perca, porque esse tema é muito gostoso de estudar. Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos, tenha uma boa semana e nos vemos em breve.